Bom dia, queridos amigos, estimados paroquianos. Evangelho de hoje é de João, capítulo 21, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, e a aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e os outros 2 discípulos. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Vamos contigo. Saíram então, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede, e estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: Vindes comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. Queridos, Jesus ilumina e sempre vai iluminar o nosso caminho. Até os discípulos chegarem à conclusão que era Jesus que estava no meio deles, o Senhor precisou trabalhar aqueles corações. Trabalhar os corações, moldar os corações. O coração dos discípulos que estavam movidos pela falta de fé, pela ignorância de não conhecer as Escrituras e a verdade de Deus. O ressuscitado havia manifestado-se a eles, mas não tinham sido libertos dos medos, dos receios, das dúvidas, das inquietações. E os discípulos, esses somos nós também, que dizemos que cremos nele, mas ainda estamos cheios de medo, de dúvidas, de inquietações, incertezas em nossa vida. Caminhamos ainda na penumbra. E cremos que Jesus, ele é a luz. E muitas vezes no nosso coração, mais que a gente tenha medos, tenha trevas, tenha perseguições, tenha inquietações, perturbações, eles vão bater na nossa porta e nós não sabemos lidar com isso. Com os medos, com as perdas. Por isso que permitamos que a luz de Cristo traga luz para as inquietações do nosso coração. Jesus traz luz. E o ressuscitado hoje aparece onde à beira do mar, de Tiberíades. No meio da grande frustração que Pedro e os discípulos passaram, e estão vivendo de não pescarem nada, são pescadores, mas a pesca não está dando nada para eles. Jogam a rede para um lado, para outro, mas nada de peixe. E o coração fica o que? Desolado, entristecido, frustrado. O coração desanimado, o coração jururu. De repente, esse coração que está desalento não fica atento à presença de Jesus que está lá no meio. Deus está no meio de nós. Não se iluda, Ele está conosco em todos os momentos, na fartura e também nos momentos difíceis.
Ele está conosco nas nossas carências, nas nossas frustrações. Ele está conosco também na nossa vitória. Mas nas nossas derrotas também Deus está conosco. Nos nossos êxitos, ou seja, naquilo que nós realizamos. Então, Ele traz luz, direção. Por isso, manda lançar as redes para o outro lado. Para o outro lado. Nós aqui vamos aprender com Jesus que a sua palavra nos direciona. Quantas vezes nós vamos jogando a rede, só que sem direção. Então o coração desalenta, fica desperceptível a presença de Deus. E Deus está conosco. Deus está conosco. Escute o ressuscitado. Nós muitas vezes estamos decidindo em caminhar em outra direção. Jesus diz, lança a rede ao lado direito. Mas, Senhor, nós nada pescamos. Porque os discípulos, Pedro, pescadores, eles entendem de pesca. Mas, Senhor, não é tempo de pesca. Não deu nada essa noite. Deixemos que a luz de Cristo mostre a direção no qual devemos encaminhar a nossa vida. Não porque caminhamos aqui, que devemos ficar aqui. Os peixes vão para outros lados também. E Deus sabe qual é a direção para a qual a nossa vida deve caminhar. Olha que bonito. Jesus chamou para ser pescadores de homens. Eles não entenderam ainda que eles têm que pescar homens. Eles não vão pescar mais gente. Mas para pescar os homens, os discípulos têm que escutar a voz do ressuscitado. Deixar que a voz do ressuscitado guie. Lançar a rede à direita. Então, a missão que eu tenho não é onde eu quero trabalhar, onde eu quero fazer. É onde Jesus me chama para trabalhar. Não tem como escolher cadeiras em Deus. Ah, eu quero trabalhar aqui. Você não vai trabalhar ali. Um dia, talvez, quando estiver preparado, sim. Mas não adianta escolher lugares para estar perto de Deus. Não adianta. Jesus é que direciona qual é o nosso lugar. Qual é o teu lugar. Por isso, se tu for chamado para trabalhar, lança as redes no teu chamado. Naquilo que Deus lhe chamou. Não adianta se lançar a rede em outro lugar que não vai pegar nada. A tua missão é aquela. Deus direciona você para uma missão. Permitamos ser direcionados pela palavra de Deus. Não insista em fazer aquilo que não é teu, que não vai dar certo e não vai dar fruto. Jesus te chamou para uma missão. Responda a tua missão e permita que os outros façam a missão que Jesus tem chamado para eles. Não atrapalhe a missão dos outros. O ressuscitado vai iluminar a nossa vida, mas pare de insistir em lançar as redes naquilo que não é teu. As redes são lançadas aonde o mestre manda. Não adianta nós exigirmos em passar a noite pescando, mas Jesus diz, vós tereis que pescar homens, lancem a rede à direita da barca e lá encontrareis. E os 153 peixinhos são a abundância de dons que a igreja tem. A diversidade de pessoas. Ou seja, todos vêm, todos têm lugar. E lá que tem peixinho bom, tem peixinho nervoso, tem tudo. Mas cada um tem o seu lugar. Não é verdade? Cada um tem o seu lugar. Então, o trabalho da noite é infrutífero quando eles não se deixam guiar pela luz de Deus. E a nossa vocação, a nossa vida é infrutífera quando nós não permitamos ser iluminados pela luz de Deus. Por que muitos matrimônios estão em crise? Por que muitas vocações estão se perdendo? Porque não se deixam direcionar pela palavra de Deus. Então a nossa missão é enfrentar as tempestades, enfrentar os desafios, sim, com a palavra do Cristo ressuscitado, aonde Ele nos encaminha para lançar a rede. É à direita da barca que está o nosso coração. É ali que nós depositamos a nossa confiança. Saber escutar qual é a direção que eu devo lançar nas redes. Aqui, assim que chegarmos, a gente vai ver quantos peixes nós pescamos. Nossa missão é lançar as redes, mas na voz do ressuscitado. Do ressuscitado. Então, vamos pedir essa graça.
reconhecer o ressuscitado. Tenha um bom e abençoado dia. Que Deus abençoe você. Fique com Deus.